Se você é professor, coordenador, com certeza se depara ao longo do seu dia a dia de trabalho com aqueles alunos que te procuram e dizem o seguinte: nossa, professor, eu estudei muito, eu me dediquei tanto, eu inclusive expliquei aquilo que eu estudei para os meus pais, para os meus colegas, para minha namorada, para o meu namorado, mas chegou na hora da prova e eu não consegui render. Chegou na hora da prova e eu tirei 30 em uma prova que vale 100. Eu não estava nervoso, eu estava tranquilo porque eu havia estudado, mas chegou na hora da prova e eu não consegui render. Bom, o que eu sempre pergunto para esses alunos é, primeiro, você estudou resolvendo exercícios? Você estudou resolvendo questões? Você reservou parte do seu dia, da sua rotina de estudos para resolver atividades semelhantes àquelas que você vai enfrentar no dia da prova? E muitas vezes a resposta do aluno é não. Professor, eu fiz resumo. Professor, eu fiz mapa mental. Professor, eu fiz planilha. Professor, eu fiz um caderno muito organizado, mas eu não consegui render. E normalmente o que eu sempre converso com os nossos alunos, eu falo o seguinte: olha, imagina que eu estivesse conversando com uma criança pequena, uma criança que não sabe muito sobre os esportes. Eu com certeza conseguiria explicar para ela o que é o basquete. Eu conseguiria falar quantos jogadores de cada lado, eu conseguiria falar o objetivo do jogo, eu conseguiria falar como é uma cesta de 3 pontos, uma cesta de 2 pontos, um rebote, uma falta. Eu com certeza conseguiria explicar para essa criança o que é o jogo de basquete. Mas eu sei jogar basquete? Não. Eu sei explicar, mas eu não sei jogar. E por que isso acontece? E normalmente o aluno responde: professor, porque você não treina. E eu rebato, falando exatamente. Com você no estudo é a mesma coisa. Se você não resolve exercícios, se você não está diariamente em contato com aquilo que vai ser a sua realidade no dia da prova, você não vai conseguir render bem, a não ser que aconteça uma sorte, um milagre, ou que você, por alguma razão, consiga realmente superar essa dificuldade de não ter vivido a experiência antes do teste final, antes da prova. Então, é fundamental para você, aluno que está me escutando, para você, professor, para você, coordenador, que a rotina de estudos dos alunos contenham resoluções de exercícios. Porque se você não resolve exercício, você vai estar em uma situação semelhante à minha com relação ao basquete. Eu sei explicar sobre o jogo, eu sei falar sobre o jogo, mas eu não sei jogar. Por quê? Porque eu não treino, porque eu não pratico. Então, fica a dica, resolve questão, resolve exercício, porque isso vai potencializar e muito a sua preparação, vai potencializar em muito os seus estudos.